Salve galera, sou o professor Medeiros e vamos a mais uma série de videoaulas, agora voltada para quem faz o cursinho de hardware. Nós vamos ver aí conversão binária, conversão de decimal para binário e binário para decimal, ok? Então vamos lá. Ao contrário do homem que trabalha com o sistema decimal, que é base 10, o computador conhece apenas dois números, o 0 e o 1. O 1 ele equivale a 5 volts, que para o computador equivale a 1 bit. E 0 equivale a 0 volts, que para o computador equivale a 0 bit. Se eu juntar 8 bits, eu tenho equivalente a 1 byte. O que é 1 byte? 1 byte é um caractere, ou seja, uma letra, um número, qualquer coisa que eu digito. Então, um exemplo aí, ó, a letra A em binário, ela equivale a 01000001. Então, para vocês verem, eu tenho aqui 8 bits, ok? Para poder formar um byte que é igual a uma letra, ok? Então, seguindo. Por que eu tenho que aprender binário? Para os alunos que estudam a área de TI, é fundamental saber conversão de binário para decimal e decimal para binário. Exemplo, um computador de rede local de uma empresa recebe um IP, geralmente iniciado pelo número 192. Para os seres humanos, é 192. Mas e para o computador, que só entende 0 e 1? Quanto que equivale o número 192? Então, nós vamos ver aí como é que faz essa conversão aí para binário, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos ver o que é o sistema decimal. O sistema decimal significa que nós temos o número 10, né? Decimal, vem de 10, e um número elevado. Então, pegando aqui, ó, o primeiro exemplo, 10 elevado a 0. Então, olha só, 10 elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado à segunda é igual a 10 vezes 10, que é igual a 100. Eu multiplico por ele mesmo duas vezes. Então, é igual a 100. 10 elevado à terceira, que é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1000. 10 elevado à quarta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes, que vai dar a 10.000. E assim por diante. Se eu for observar aqui, ó, pela lógica aqui, ó, no final de cada número, eu só aumento um zero, né? Então, eu não preciso ficar fazendo a continha, né? Basta eu pegar aqui o valor e acrescentar um zero no final, certo? Então, olha aqui. Aqui vai dar 100.000, 1 milhão e assim por diante, ok? Então, é fácil só aumentar um zero. O sistema binário, o que é o sistema binário? Base 2. Por que 2? Porque o computador conhece apenas o 0 e o 1. Então, a base dele é dois números, 0 e 1. Vamos lá. 10 elevado a 0 é igual a 1. 10 elevado a 1 é igual a ele mesmo, igual a 2. 2 elevado à segunda é igual a 2 vezes 2, que dá 4. 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, vai dar 16. Agora, olha que interessante, ó. No exemplo do decimal, eu fui aumentando um zero aqui. Não dá para pôr o zero no final. Mas se eu for observar, ó, é sempre o dobro do número, ó. Então, ó, 2 elevado a 0 é igual a 1. Qual que é o dobro de 1? 2. Qual que é o dobro de 2? 4. Qual que é o dobro de 4? 8. Qual é o dobro de 8? 16. Qual é o dobro de 16? 32. Qual é o dobro de 32? 64. 128, 256, 512. E por último, nós temos lá o 2 elevado à décima, que é igual a 1024. Uma observação. Eu coloquei os valores aqui, o sistema binário, a base, em uma reta. Por que eu coloquei numa reta? Para vocês lembrarem que toda reta é infinita. Então, aqui eu tenho continuação. 2 elevado à décima primeira, 2 elevado à décima segunda e assim vai. Mas eu só vou colocar esses daqui.
Por que que eu passei isso daqui para vocês? Porque para ficar mais fácil a conversão, vocês precisam decorar esses números aqui, ó. Então é só lembrar que é sempre o dobro. E esses números aqui, a gente vai colocar eles dentro de uma tabela. Então olha só que exemplo legal que eu vou passar para vocês. Eu tenho aqui os valores binários, ó, 1, 2, 4, 8, 16, que é o resultado da minha reta aqui, certo? Bom, como exemplo aqui, eu vou converter o número 192 em binário. E neste caso eu vou dizer o seguinte, ó. Suponhamos que eu tenho uma fábrica, eu tenho uma distribuidora de monitores. E eu vendo a quantidade que é me pedida para o cliente. Então eu só vendo se eu tiver a quantidade que ele quer. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui o meu valor do estoque, o 92. Aqui é a quantidade que o meu cliente quer. No caso, o primeiro cliente, ele me pediu 1024 monitores. Eu não tenho tudo isso. Então, eu não vou vender para ele. Ele falou, eu não tenho a quantidade que você quer. Depois, um outro cliente me pediu 512. Eu ainda não tenho. Eu tenho só 192. Depois, um outro cliente me ligou e me pediu 256. Eu não tenho ainda, tá? O negócio tá difícil, né? Não tô conseguindo vender meus monitores aí. Não tenho 256. Aí um outro cliente me ligou e me pediu 128. Olha, agora eu tenho, né? Ele quer 128 e eu tenho 192. Então, se eu tenho, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o número 1 aqui, ó. Porque eu tenho. Quando eu tiver a quantidade, eu boto 1. Quando eu não tiver, eu boto 0. Ok? Então, se eu tenho, eu vou vender para ele. Então, eu tinha 192, vendi 128, fiquei com 64. Então, é claro, eu não vou continuar com a mesma quantidade, fiquei com 64. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou riscar um 92 e vou substituir por um valor 64. Logo em seguida, um outro cliente me ligou e me pediu 64 monitores. Olha, tô com sorte, hein? É exatamente o número que eu tenho. Então, se eu tenho, eu boto 1 aqui, certo? Porque eu tenho. E vou fazer minha continha. 64 menos 64, 0. Agora zerou o meu estoque. Se zerou o meu estoque, se um cliente me pedir 32, eu não tenho. Se ele pedir 16, eu não tenho. Se ele pedir 8, eu não tenho. Se ele pedir 1, eu não tenho. Então, se eu não tenho mais, o que eu vou fazer? Eu vou completar com 0. Então, o número 192 em binário equivale a 110000000. Então, já se foi aí o primeiro exemplo, ok? Vamos fazer mais um aí? Vamos lá, ó. Número 168, eu quero transformar em binário. Bom, para quem que eu vou ter aqui, ó? Eu já vou direto ao assunto, ó. Já que eu vou trabalhar geralmente com esses primeiros aqui, ok? Então, olha só. O cliente quer 128 e eu tenho 168. Eu tenho? Tenho. Então, eu boto 1 aqui e vou fazer minha continha de menos. Eu tinha 168, vendi 128, fiquei com 40. Então, me sobraram 40 no estoque. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou riscar o 168 e vou colocar aqui o 40, que é a quantidade que eu tenho. Depois, um cliente me ligou e me pediu 64. Eu tenho? Não. Só tenho 40 agora. Então, o que eu vou fazer? 0 aqui. Depois, um outro cliente me ligou e me pediu 32. Eu tenho? Tenho, ó. Eu tenho 40. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar 1 aqui e vou fazer a minha continha. Eu tinha 40, vendi 32, fiquei com 8. Depois, vou colocar aqui, né? Não tenho mais 40, risco 40. Agora eu tenho 8. Bom, depois um cliente me pediu 16. Eu tenho? Não, só tenho 8. Então, o que eu vou fazer? 0. Depois um outro cliente me ligou e me pediu 8. Eu tenho? Tenho. Vou fazer a continha aqui. Coloco 1 aqui. 8 menos 8, 0. Se eu não tenho mais para vender, o que eu faço? Completo com 0. Então, 168 em binário equivale a 10101000. Então, esse é o valor do número 168 em binário. Vamos a mais um exemplo. Eu estou deixando aí, depois eu vou pedir para vocês copiarem, ok? E eu vou deixar no final do vídeo
dois para vocês estarem fazendo e depois a gente está conferindo aí numa terceira videoaula, ok? Vamos lá, 51. Aonde eu vou ter aqui? Eu só vou ter no 32. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou igualar aqui, porque eu não tenho para 128 e não tenho para 64. Eu vou ter para 32. Então, para deixar tudo igual aqui, eu coloquei 0 e 0. Lembra da história do zero à esquerda? Então, a gente pode ignorar esses zeros aqui. Mas, para deixar igual, né, para deixar a mesma quantidade de números, eu vou manter o zero aqui, tá? Mas tanto faz. Bom, eu tenho 51, cliente quer 32, certo? Então, eu coloco um aqui e vou fazer a minha continha de menos. Eu tenho 51, vendi 32, fiquei com 19. Vou continuar com 51? Não. Então, risco 51 e coloco quanto que eu tenho agora no meu estoque, que é 19. Um cliente me ligou e me pediu 16. O que eu vou fazer? Vou colocar um aqui e vou fazer a minha continha de menos. 19 menos 16 dá 3, ok? Então, eu tinha 19, vendi 16, fiquei com 3. Vou riscar o meu 19 e vou colocar o 3, que é a quantidade que eu tenho no estoque. Um cliente me pediu 8, eu tenho? Não. Então, 0. Um cliente me pediu 4, eu tenho? Não. Então, 0. Um cliente me ligou e me pediu 2, eu tenho? Tenho. Então, o que eu vou fazer? Vou botar um aqui e vou fazer minha continha de menos. 3 menos 2. Eu tinha 3, vendi 2 e fiquei com 1 no meu estoque. Risco 3 e coloco o valor. O cliente me ligou e me pediu um monitor. Eu tenho, olha, disse que estava faltando um no estoque dele. Tenho exatamente um. Então, eu vou vender para ele. Então, o número 51 em binário, ele equivale a 110011. Bem fácil de fazer, ok? Muito bem. Vamos fazer aí o último. Mais um aí para treinar. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais trabalhoso para fazer, mas nós vamos fazer, ok? Muito bem. Um cliente me pediu 128 monitores. Quantos que eu tenho? 127. Então, o que eu faço? 0. Não tenho. Depois, um cliente me ligou e me pediu 64. Eu tenho? Tenho. Eu tenho 127. Então, o que eu vou fazer? Vou botar um aqui e vou fazer minha continha de menos. 127 menos 64, que vai dar 63. Então, o que eu faço agora? Risco 127 e coloco 63 no lugar. Aí, um cliente me ligou e me pediu 32. Eu tenho? Tenho. Vamos à continha. Coloco um aqui. E aí, eu faço 63 menos 32 que eu vendi. Fiquei com 31. Risco 63 e coloco 31, que é o que sobrou no meu estoque. Aí um cliente me ligou e me pediu 16 monitores. Eu tenho? Tenho. Então, legal. Hoje eu estou bom para vender, hein? Então, o que eu vou fazer? Vou botar um aqui embaixo. E aí, eu vou fazer minha continha. 31 menos 16. Eu tinha 31, 16, fiquei com 15. Risco 31 e coloco 15 no lugar. Aí um cliente me ligou e me pediu 8 monitores. Eu tenho? Tenho. Então, vamos lá. Coloco um aqui. 15 que eu tinha no meu estoque aqui, vendi 8, fiquei com 7. É a quantidade que eu tenho que ficou no meu estoque. Risco 15 e boto 7, que é a quantidade que eu tenho no estoque. Aí um cliente me pediu 4 monitores. Olha só que legal, né? Quantos que eu tenho? 7. O que eu faço? Coloco um aqui e vou abater do meu estoque. Eu tinha 7, vendi 4, fiquei com 3. Risco 7 e coloco 3. Agora é o que eu tenho. Um cliente me ligou e me pediu 2 monitores. Eu tenho? Tenho. Então, vamos vender. Coloco um aqui. 3 menos 2 igual a 1. Risco 3 e coloco 1. Aí um cliente me ligou e me pediu um monitor. Hoje o dia está muito bom para venda. Vendi mais um, o último que eu tinha. Coloco um aqui e aí eu tenho o meu valor 127 em binário, que é 1. Agora olha que interessante, ó. Vocês observaram que o número 127, ele é apenas um menor que o 128? Então olha só a dica que eu dou para vocês.
quando o número a ser convertido em binário for 1 menor, pode ter certeza que o resultado vai dar tudo 1. Então, se fosse para mim transformar o 63 em binário, se eu tivesse o valor 63, né, o que eu iria fazer? Eu colocaria um 0 aqui, ó, no caso, e aqui daria tudo 1. Então, 63 seria 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. E assim por diante. Então, a dica que eu dou aí para vocês, quando o número for um menor, tá? Você bota um 0 nele e completa com 1, ok? Então, vamos lá. Então, 127 equivale a 1, 1, 1, 1, 1. Bom, vou deixar aqui 2 para vocês fazerem, o 99 e o 100. Só eu coloquei 2 números próximos, proposital, para vocês verem que se eu mudar um valor decimal, o binário já muda, ok? E aí depois, na próxima videoaula, eu vou mostrar conversão de binário para decimal, o inverso. E numa outra videoaula, eu vou fazer a correção dos 2 que eu deixei para vocês fazerem. Eu vou deixar 2 de decimal e depois 2 de binário, uns 2, 3 de binário, ok? Pessoal, obrigado, um abraço e até a próxima videoaula.